bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer o nosso planejamento do mês de setembro. Bom, pessoal, antes de eu começar, eu gostaria que vocês deixassem um like, né? Curtisse e compartilhasse o vídeo, por favor. O canal está crescendo, eu estou muito feliz pelos 100 inscritos que nós temos agora. Eu quero que vocês encarem que nós somos uma família e a gente está compartilhando, estamos planejando, né, o mês de setembro. E como eu digo sempre, pega na mão, vamos pegar na mão um dos outros e não largar, que a gente vai conseguir sair das dívidas, tá? Bom, mas aí vocês vão me perguntar o seguinte: Karina, mas a gente ainda não terminou o mês de agosto. Tu não fez ainda o fechamento do mês de agosto. Como é que você já está no planejamento de setembro? Mas é assim mesmo, gente. A gente sempre começa a fazer o planejamento antes de qualquer coisa, antes do fechamento. Eu te confesso que esse já é a terceira versão do orçamento e do meu planejamento mensal que eu faço. Eu costumo fazer a primeira versão 10 dias antes de terminar o mês, que eu começo a ajustar algumas categorias na minha cabeça, eu começo a pensar como é que foi aquele mês, onde é que eu poderia ter colocado mais dinheiro, onde é que eu errei, para ajustar o mês seguinte, né? E depois eu sento, olho no calendário quais são os compromissos do mês. Por exemplo, vocês viram que no mês passado eu tinha alguns aniversários. Esse mês eu tenho mais um aniversário. E o que significa ter um aniversário? Significa que vai ter algum evento e que talvez tenha algum presente. Ou se não, você pode ter muitas consultas ou um exame que vai precisar que você faça um deslocamento. Aí você tem que prever um valor extra para o Uber, por exemplo. Então, ou talvez você tenha uma viagem e aí você vai ter que aumentar o valor no combustível. Então, sentar no calendário e prever quais são os eventos do mês para você poder ajustar o planejamento, evita que você tenha surpresas desnecessárias que geram gastos significativos. Bom, vamos começar. Eu já sei quanto eu vou ganhar. Quando eu faço o planejamento, quando eu filmo para vocês, eu já sei quanto eu vou ganhar. Esse mês nós tivemos um valor maior por causa das passagens. Esse valor aqui que eu lanço é o valor que inclui passagens, por isso que no dízimo ele não é igual, entende? Porque aqui eu já somo as passagens. Vamos lá. Eu não estou prevendo nenhum tipo de ajuda. E eu não faço previsão de renda extra. Embora eu tenha feito renda extra esse mês, eu ainda estou segurando, de agosto, né? Eu ainda estou segurando para ver se será necessário utilizar de alguma forma emergencial. Se eu não usar, eu planejo usar para os meus envelopes de baixa prioridade, tá? Que seriam, eu não classifico como baixa prioridade, tá? Eu classifico como seriam mais sinking funds. São coisas que eu preciso fazer, eu preciso guardar dinheiro, mas eu não tenho espaço no meu planejamento mensal para colocar. Então, quando eu tenho alguma renda extra, eu acabo colocando nesses tipos de envelope, de acordo com a possibilidade. Bom, condomínio eu vou colocar R$ 220. Luz eu vou colocar R$ 220. Água eu vou colocar R$ 120. Gás, eu vou guardar os meus R$ 20. Nós já temos 40, agora teremos 60. Manutenção da casa eu queria muito guardar, mas não vai dar. Diarista é meu sonho, não vou conseguir esse mês. Tá, combustível, vamos lá. Vou colocar R$ 100. PVA, nada. Manutenção do carro, nada. Isso é um problema, tá? Porque eu acho que eu vou ter uma manutenção aqui pra fazer. Mas eu não tenho verba no orçamento mensal pra fazer. Vou ter que ver como é que eu vou conseguir segurar isso aqui. Seguro. Estacionamento. Uber eu coloco sempre R$ 50, porque
eu posso precisar para alguma consulta de emergência ou me deslocar para algum lugar. Eu gosto de sempre prever R$ 50 aqui. Transporte R$ 600, que é o bilhete único, né, o cartão do ônibus. Embora eu deva dizer que sobrou aqui esse mês, mas é melhor sobrar do que faltar, né, gente? Igual eu vou usar e pedágio, eu não vou colocar nada. Bom, a minha mesada, que eu gostaria que fosse R$ 200, eu vou ter que orçar 150. Auxílio para os pais, auxílios para os sogros. Esse, por exemplo, seriam envelopes de baixa prioridade. Para mim, seriam alta prioridade. Por isso que eu não gosto dessa classificação de baixa ou alta, né? Mas são coisas que eu preciso guardar, mas eu não tenho espaço no meu orçamento, sabe? Vestuário, eu guardo aquele valor que eu tenho para repor, né? Para pessoa que passou as compras, 2 de 4 aqui. Pet, R$ 100, é minha vez de comprar ração. Marido não vou colocar nada. Meu filho, vou colocar R$ 50. Isso aqui é uma carteira de investimentos que eu tenho pro meu filho, que ainda não existe, mas eu já guardo. Quero gravar um vídeo para falar sobre isso. Supermercado, R$ 600. Padaria, eu vou deixar R$ 100. Opa, fruteira, padaria 72. Eu quero ver se eu diminuo essa padaria, hein? Restaurante, R$ 35, que eu estou calculando que eu vou sair para almoçar alguma vez esse mês, tá? A internet, eu acho que vai ser o último mês que eu vou pagar, porque o meu marido assinou uma internet aqui. Então, talvez isso aqui saia daqui mês que vem. Plano de celular, eu vou colocar R$ 65, mas eu tô com planos de trocar meu plano para o mais barato. Mas vou colocar o valor que eu estou pagando agora, que pode ser que cobrem, né, alguns dias e tal. Streaming eu não tenho. Assinaturas. Isso aqui me pegou esse mês de agosto, né? Eu vou calcular o que eu gastei. R$ 124. E vamos ver como fica. Opa, desculpa. Convênio, eu vou ter uma despesa médica no valor de R$ 150 aqui. Na farmácia, eu vou ter que orçar R$ 80, talvez seja pouco. Eu fiquei bem doente, né? Precisei de várias vitaminas. Minha academia é R$ 139. É uma academia perto do trabalho, né? Talvez tenha opções mais baratas perto de casa, mas eu preciso que a academia seja perto do meu trabalho. Meu Pilates, que eu adoraria voltar. Salão, eu vou colocar R$ 80, embora tenha sobrado no envelope. Embora tenha sobrado no meu envelope do mês, né? Acabei usando o que sobrou do salão pro farmácia aqui. Cosméticos eu não vou pagar, podólogo eu não tenho, que é uma outra necessidade que eu tô vendo que já tá chegando na hora de fazer. Estudo nós não vamos colocar nada, que é uma pena. Lazer, eu não vou colocar nada aqui. Comer fora, nosso lazer é comer fora aqui. A vergonha, isso tem tantos, eu vejo nos blogs, tem tantas coisas bacanas para fazer. Eu vejo assim nos vídeos das meninas, tem tantas opções bacanas para se fazer, né? Ateliê, artesanato, nada. Dízimo, R$ 600. Presentes, eu vou calcular que vai ser um presente de R$ 20, porque vai ser uma vaquinha. E a gente vai sair para almoçar nesse dia. Então, aqui. Tarifa banco, eu coloco R$ 20.
o Nubank parcelamentos eu vou colocar 900, vai dar um valor menor, né? Acho que, se não me engano, é 700 nos quebrados. Vai sobrar e aí eu vou pagar, vou adiantar algumas parcelas, se Deus quiser. Apartamento, eu tô calculando R$700, parcela do apartamento. FIES eu sempre coloco 175, embora eu tenha pago 171 esse mês. E o sogro, eu vou colocar R$350. Amortização, esse mês infelizmente não vai dar nada. Imprevistos é uma categoria importante, como eu sempre falo para vocês, vocês têm que prever isso aqui. Independência financeira, sim, nós vamos colocar, porque eu fiquei mexida com algumas coisas que eu li e acho importante investir. Sogra, é o aniversário de 80 anos da minha sogra e eu guardo R$100 todos os meses. A formatura do meu marido também, eu guardo R$50 para quando ele se formar. Minha reserva de emergência, por da tranquilidade, né? Eu não vou colocar nada esse mês. Se sobrar alguma coisa por aqui, a gente inteira. E o estudo dos filhos, que não é bem para estudo, né? Para mesada no primeiro momento, eu vou colocar R$50. Tá. Agora vamos somar, gente. Bora lá, aqui são 6.500. Eu sempre se sobrar dinheiro em agosto, eu zero meu orçamento. Isso é uma coisa importante de vocês saberem, tá? Eu não coloco a sobra aqui. Eu pego o que sobrar e aí eu coloco no envelope ou aplico em alguma coisa. Então, eu sempre começo meu orçamento zerada. Nunca vai ter saldo aqui, entende? Vamos lá. 'Então tá, gente. Vamos somar aqui. Eu tô mal... É que eu tô cheia de gente, eu tô cheia de casaco. Eu não consigo nem me mexer. Mais 120, mais 20, igual a 580. Sumei certo isso? Sumei. R$580. Tá. Agora, combustível, vamos lá. Transporte, 100, mais, eu acho que agora eu peguei jeito, mais 50, mais 600. Igual, 750. Aqui fica de 750. Olha, eu já tô querendo somar de cabeça, mas da última vez deu problema. Vamos lá. 150, como eu queria que fosse 200, mais 100, mais 100, mais 50. Aí você fala, nossa, mas ela ganha tanto dinheiro, né? Como é que pode, né? Podendo, com 2.000 tanto de dívidas. Esse orçamento aqui, provavelmente, vou ficar no negativo alguns reais, tá? Mas vocês não se assustem, porque eu arredondei muita coisa aqui. 807. Que eu sei que não vai ter problema. Então, é pra sobrar dinheiro. Se Deus quiser, é pra sobrar dinheiro. Vamos lá. 80 mais 65 mais 16 mais 124. 285. Eu acho que eu não tenho 124 de assinatura, não, tá?
Pelos meus cálculos deu 91 quebrados. Então, vai ter dinheiro sobrando, eu não estou preocupada. Mas Karina, como assim? Por que você está fazendo um negócio desse jeito? 449. Confia no processo, gente. Confia no processo. Vocês estão achando chato isso de fazer o planejamento dessa forma? Se vocês quiserem, eu já trago tudo anotado. Aqui não precisa somar, né? Só sei. Não tenho que somar. Se vocês estão achando chato, é que eu ainda preciso do meu tripé, né, gente? Meu tripé, eu já tô sentindo que eu vou levar um golpe, sabe? Tô sentindo um golpe. Vamos ver. 655. Tá. Agora vamos lá. Mas falam pra mim se vocês querem que eu continue nesse formato. Se vocês querem que eu já traga tudo pronto. Tipo, se vocês querem continuar olhando o planejamento. Vinte e um, 45. É isso aqui, ó. Isso aqui que pega. E eu não deixei nada pra reserva, né? Eu não deixei pra reserva porque eu coloquei... Ah, vocês não estão vendo. 360. Então, aqui. Entrada, 6.500. Aqui, investimentos, 360. Aqui, 21.45. Aqui, 655. Aqui, lazer 100. Estudo 0. Saúde, 449. Tô vendo aqui em cima, tá, gente? Aqui, internet, 285. Alimentação, 807. Família deu 400. É aqui que vai dar diferença que eu não tinha calculado. 750 e 580. Moradia, 580. Não é muito se tu for pensar nos gastos de moradia, né, gente? Então vamos lá. Prova. Pelos meus cálculos, eu vou ficar no negativo R$30. Vamos lá. 6.500 menos 580 menos 750 menos R$400 menos 807 menos 285 menos 449 menos 100 menos 655 menos, se a vida não tivéssemos dívidas, menos 360. R$31. Ficarei no negativo R$31. Mas tá tudo certo, porque eu arredondei algumas coisas aqui. Dá pra tirar coisa? Dá. Mas é que, quando eu tava passando a limpo, eu vi que eu tinha esquecido esses R$50 do filho aqui, ó, no meu planejamento, quando eu fiz o cálculo. Eu vou deixar assim mesmo, vou na fé, que vai dar tudo certo, tá? Bom, pessoal, antes de eu começar o planejamento, se vocês puderem deixar o seu like, curtir, compartilhar, por gentileza, vocês ajudam muito o canal a crescer, vocês me motivam, né, a produzir mais vídeos. Eu quero fazer... Desculpa se eu falei um pouco devagar, eu tô muito cansada, já é muito tarde, mas vamos lá. Beijão, até a próxima. Bye, bye!